Opa! Não saia desse vídeo, pois a mensagem que eu quero passar é com a tela preta mesmo. E no final do vídeo você vai entender qual foi a mensagem que eu quis passar para cada um de vocês que está me escutando. A mensagem de hoje é uma reflexão. O pé de ninho. E, gente, eu estava observando, essa árvore é uma árvore que ela não tem fruto algum para o nosso consumo, mas ela traz um benefício muito grande, que é a sombra, seja lá para um sítio, seja lá para uma casa na cidade, seja lá para uma chácara ou até mesmo para uma escola, ou até mesmo para decorar a frente de uma casa. E é muito bom ter uma sombra em dias ensolarados, não é mesmo? Pois o sol está torrando a testa do cristão, né, no meio da rua, mas ela está dando sombra. E não tem coisa melhor do que você ter uma sombrinha para te proteger do cansaço solar, para te proteger de queimaduras e também para te aliviar o enfado do dia a dia. E é isso que eu quero falar com vocês nesse momento. Peço que vocês afinem os ouvidos, me perdoe aí a minha voz um pouco irritante, mas também, quem sabe, né, sobre isso também. Então, peço que você fique até o final para você entender a concepção de toda essa reflexão. Certa feita, eu vi todo o roteiro curto de uma vida de um pé de ninho. Não que ele morra cedo, mas que as pessoas que o plantam, muitas das vezes o retira de suas vidas antes mesmo dele envelhecer. E será que você não está tirando pessoas tão importantes da sua vida antes mesmo delas partirem naturalmente, seja lá com uma morte, que é o que a gente não quer, mas seja lá com causas naturais, não é mesmo? Mas muitas das vezes a gente drasticamente corta as suas raízes, corta os seus troncos e coloca cimento e até mesmo faz do seu tronco um belo banco e não sente falta da sombra que aquela linda árvore o trazia. Certa feita eu vi uma pessoa plantando um pé de ninho na frente de uma casa. E essa pessoa, ela gostava de trazer um pé de ninho para todo mundo da rua. E ela plantava na frente de todas as casas 2 pezinhos de ninho. E a rua ficava linda, parecia um bosque, porque em cada casa 2 pés de ninho grande. E as pessoas, os carros passavam debaixo dessas sombras. E ficava muito lindo, o contraste do sol, da natureza batia e refletia nesse ninho. E certa feita, todas as pessoas dessa rua começaram a cortar os pés de ninho da frente de suas casas. Mas antes dessa decisão, todas as tardes a gente via crianças brincando na rua porque tinha sombra, a gente via mulheres conversando debaixo das árvores, a gente via pessoas aproveitando cada sombra de cada pé de ninho. Mas esse pé de ninho, as suas raízes eram tão profundas que começou a inchar as calçadas das pessoas e elas começaram a se sentir incomodadas com isso. Mas a pessoa que o plantou era ciente de que as árvores de um pé de ninho, ela busca água longe e as suas raízes são fortes e profundas. Mas mesmo assim o decidiu plantar, mas o arrancou de vez quando ele começou a dar aquela bela sombra. Então, o que eu quero trazer de reflexão e por que a minha imagem está preta? A minha imagem está preta porque muitas das vezes temos pessoas tão especiais ao nosso lado, seja lá um relacionamento de um homem com a mulher, ou então de uma amizade, mas a gente só vê os malefícios que essas pessoas nos traz, mas a gente não vê o quão bondosa é essa pessoa que está do nosso lado, o quão bem ela nos faz. E mais muitas das vezes a gente só vê o lado ruim, que é a sua intensidade, não é mesmo? Porque hoje em dia as pessoas só querem o que é cômodo para elas,
mas elas não querem se sacrificar umas pelas outras, sabe? Principalmente em um relacionamento. Muitas das vezes a gente quer que a pessoa nos faça bem, mas a gente não faz algo para que aquela pessoa se sinta bem, sabe? É muito bom quando a gente olha e consegue tomar a conclusão de que a gente faz alguém feliz. E a gente se sente muito sortudo em poder fazer pelo menos uma pessoa feliz. Porque hoje em dia a gente vê pessoas depressivas, pessoas tão doentes fisicamente e espiritualmente, mas às vezes a principal causa dessa dor é um amor não correspondido, sabe? Às vezes a falta de reciprocidade está deixando a humanidade doente, porque Deus coloca talvez uma pessoa do seu lado e você não a compreende como era para você compreender, sabe? E tanto faz como tanto fez, você não tenha medo de perder alguém tão especial que Deus colocou da sua vida. E ao mesmo tempo que você plantou o sentimento no coração daquela pessoa, porque um relacionamento é constituído de duas pessoas. Certa feita, eu me impressionei com um short que eu vi de um casal que eles passeavam no meio da rua de mão dadas e certa feita caiu um raio em cima deles dois. E eles chegaram a desmaiar, mas não morreram e não teve nenhuma consequência disso, aparentemente. E quando foram no hospital conversar com o médico disse que o que impediu de o raio não transpassar para o coração deles foi o fato deles dois estarem de mão dada, porque o fato deles dois estarem de mão dada, o raio passou pelo corpo e voltou para o chão, sabe? Então, para o mundo é fenômeno da natureza, mas isso é detalhes que Deus deixou. A Bíblia nos diz que uma corda de 2 nós é difícil de se torar, sabe? E na Bíblia também diz que é melhor 2 do que 1, porque estando um cansado, o outro ajuda a levantar. Só que muitas das vezes a gente só quer que a pessoa nos ajude a levantar. E quando aquele alguém precisa ser levantado, a gente não quer levantar, sabe? Cada um por si. E na Bíblia diz: o amor tudo sofre, o amor tudo crê, o amor tudo suporta. Então suportais uns aos outros, ajudai. Cuide, ame, zele de quem Deus colocou do seu lado. Você homem, você mulher, como você diz ser fiel a um Deus que você não vê, se você não é fiel à pessoa que Deus colocou do seu lado? Como você diz amar o próximo como a si mesmo, se você não está conseguindo amar quem Deus colocou do seu lado? Sinta-se privilegiado de ouvir a voz de Deus dizer: essa é a tua promessa que eu coloquei para você cuidar. Sinta-se um soldado que está colocando em boa missão a obra que Deus colocou em suas mãos. Porque felicidade o dinheiro não compra. Não que a gente deve depositar nossa felicidade nas pessoas, mas um amor verdadeiro, ele traz paz, ele traz conforto. Um amor verdadeiro, ele faz do coração um lar. Então sinta-se privilegiado de você fazer alguém feliz. Sinta-se um milionário, porque dinheiro algum compraria a proporção que você faz essa pessoa sentir, sabe? E muitas das vezes a gente vê mulheres, ou até mesmo homem, por que não homem não ganhar flor, não é mesmo? E a gente só vê o ato de ganhar flor quando está no caixão. E no caixão a gente vê juras de amor: eu poderia ter feito isso, eu poderia ter feito aquilo, eu poderia ter falado naquele dia. Porque muitas das vezes vem o desejo da gente se declarar. Muitas das vezes a pessoa fala: nossa, eu queria tanto que saísse isso da sua boca. E você fala: depois eu falo, depois eu digo. Mas será que vai ter o depois? Será que não vai ser um tarde demais depois? Então cuide bem de quem está do seu lado. Zele bem pela amizade daquela pessoa. Porque um casal, ele não vai viver só: ai, eu amo, eu sou apaixonado. Não, existe amizade também entre homem e uma mulher. O casal, sabe? Porque muitas das vezes a mulher, o homem vai procurar amizade em outros homens, em outras mulheres. E por que não achar na sua disjuntora, no seu disjuntor? Por que não? Não é mesmo? Então, é isso que eu quero dizer a você. Que a minha imagem está preta, você não está me vendo, porque muitas das vezes
eu estou aqui, que nem eu estou aqui agora, ó. Eu consigo ver meu vestido, eu consigo me tocar, eu consigo ouvir a minha voz. Eu estou aqui de corpo e alma. Mas muitas das vezes a gente só escuta a pessoa burburando no nosso ouvido, mas a gente não consegue ver ela agindo em nosso favor. E é isso que faz o sentimento da ingratidão surgir. A gente só vê o que a gente quer ver. Mas eu estou aqui. Então, peço que você reflita bem. Se possível, volte e reescute esse hino. Esse hino não, essa reflexão. E que você venha trazer para a sua vida. E se você conhece alguém que precisa ouvir essa mensagem, compartilhe. Amém? Fiquem todos com Deus. E se assim você se sentiu tocado, deixe seu like, comente e se inscreva. Fiquem todos com Deus e um forte abraço.